Vilas Boas e Farioli estão em sintonia completa. O Vilas Boas está prestes a oferecer ao Farioli mais um reforço que ele queria muito, o médio do Nice, Pablo Rosário. Este sim é aquele número 6 que o Farioli tanto aprecia. Não vai precisar de adaptações como o Varela está a precisar, de muitas indicações, porque é um jogador que já conhece melhor a posição e que se encaixa perfeitamente naquilo que o Farioli quer no número 6. O Pablo Rosário é um jogador que já está a ser falado há muito tempo para o Porto. Um pouco a imagem do Kenneth Taylor, acabou por nunca chegar. O Kenneth Taylor ainda está em banho-maria, mas parece que agora um clube árabe estava prestes a contratá-lo e o Porto volta a intrometer-se no caminho. E o que é certo é que o jogador prefere o Porto e, portanto, o negócio, penso que é com o Al-Shabaab. Sofreu ali um revés, o jogador não assinou ainda e pensa-se que é o Porto que está a mudar o rumo deste negócio. Jogador de 28 anos, experiente. O Porto está a contratar jogadores totalmente em sintonia com o Farioli, jogadores que jogaram em campeonatos onde ele já treinou ou até em clubes onde ele já esteve. Penso que ele é o médio da República Dominicana, se não me engano. É um país um pouco fora do comum para um jogador, mas parece que é um bom médio. Fez muitos jogos pelo Nice, marcou 4 golos, apesar de jogar a médio. E uma das preocupações de Farioli parece ser criar essa concorrência nos jogadores. Assim como aconteceu com o Samu, que agora tem a concorrência do De Jong, o Varela agora vai ter a concorrência do Pablo Rosário. Como aconteceu com o Samu frente ao Vitória de Guimarães, que esteve muitos furos acima do que é normal no Samu, provavelmente acossado por essa presença do De Jong, e agora parece que vai acontecer o mesmo com o Varela. O Varela é uma aposta pessoal do Farioli naquela posição, ele tem trabalhado muito para o Varela se adaptar àquela posição 6, muito específica no estilo de jogo do Farioli. E com certeza ele não vai deixar cair o Varela, mesmo que chegue o Pablo Rosário, mas vai ser aquela pressão e o Pablo Rosário vai chegar para ser titular, portanto o Varela vai ter que dar à perna e de facto é isto que o Farioli quer concorrência. Olhando para esta possível contratação do Pablo Rosário e olhando para esta curiosa preferência de Farioli em ter sempre concorrentes de peso para o titular, entendo o porquê da insistência do Rodrigo Mora ali, a suplente do Gabri Veiga, porque o Rodrigo Mora vai ser sempre um nome que vai fazer muita pressão no Gabri Veiga. Não só pelo seu estatuto, pelo seu talento, e o Gabri Veiga vai saber sempre que, mesmo sendo titular, tem um grande talento ali no banco a pressioná-lo. Mas o Porto não se fica por aqui, pode contratar mais médios. Nós tínhamos falado do Sudakov. O Sudakov, muita gente comentou no vídeo anterior que seria uma excelente contratação. Há quem diga que, apesar de ele custar 40 milhões, muita gente diz que é caro, mas também há quem diga que o Porto pode comprar uma percentagem do passe e assim ficaria mais barato. O Sudakov ainda é esse nome a ter em conta. Muita gente prefere o Kenneth Taylor. O Kenneth Taylor ficou nesse tal banho-maria, um bocado como este Pablo Rosário. O Porto parece estar apenas à espera da melhor oportunidade para o contratar. Portanto, não seria de descartar uma possibilidade do Porto contratar este Pablo Rosário e ainda mais um médio para jogar à frente. Interessante como o Porto, apesar de estar no mercado à procura de um lateral esquerdo, ainda ninguém sabe nada. Não há muitos rumores de laterais esquerdos. Falou-se do Zinchenko, foi desmentido e depois não se falou de mais ninguém. Ontem tínhamos aqueles nomes do Fabiano do Bolonha, que seria uma boa contratação, mas eu continuo a achar que o Porto apenas o sondou para afastar um pouco o Bolonha do PP. O PP já tinha dito que não queria ir para o Bolonha, mas de qualquer forma o Porto, para fechar ainda mais, para blindar ainda mais o PP, deve ter colocado em cima da mesa a hipótese de ficar com o Fabiano em troca do PP. Isso o Bolonha não ia aceitar, eu acho que foi mais isso, mas o Fabiano foi um nome realmente que parece que foi ali cogitado no Porto. E depois tem o Cambeiros, esse extremo de 18 anos, que tinha alguém aqui nos comentários com muita piada, dizia que ele não devia ter 18 anos. Realmente ele tem cara de ser mais velho. Isso pode mostrar que é um jogador jovem já mais experiente. Mas o Hugo Cambeiros é um jogador que é para levar a sério. Parece que o Porto quer mesmo contratá-lo. E insere-se nessa categoria de extremo-direito que, como é muito jovem e um grande talento, pode ser suplente do PP. E tem aquela questão que eu dizia no outro vídeo, de que ele tem vários clubes holandeses, inclusive o PSV, atrás dele, o que pode mostrar que de facto o Farioli está atento, porque ele deve estar na lista de possíveis contratações de vários clubes holandeses. O Farioli, como esteve na Holanda, podia já o conhecer. Portanto, neste momento, eu acho que estes são os reforços, os rumores de possíveis contratações do Porto, que são mais verídicos. Há muitos rumores por aí. Estranhamente, ainda não há laterais esquerdos. Se alguém souber de alguma coisa e quiser deixar nos comentários sobre laterais esquerdos, até nomes que acham que o Porto pode contratar, porque de facto ainda não há rumores da posição que o Porto mais procura e que tem mais urgência em contratar. Agora que o Zaidu disse que está de saída, que quer sair, que o Francisco Moura está lesionado e o Martim Fernandes também. Mas também é natural que os rumores ainda não sejam muitos, uma vez que o Porto está ainda na fase 2, a tal fase 2 que se atrasou do mercado, e agora está a tentar colocar rapidamente os jogadores que não contam para Farioli. Temos o Namazo, que está há poucos dias de sair do Porto. Em princípio vai para o Birmingham, portanto vai para o futebol inglês. Encaixa bem lá, ele é um jogador que, apesar de jogar pela seleção dos Camarões, ele também é inglês, tem dupla nacionalidade. Depois da chegada do Luuk de Jong, se o treinador conta com o Denis Gul, até porque o Denis Gul está há menos tempo no Porto e tem mais margem de crescimento ali, não está naquela
confusão mental que muitos jogadores estão, já está ali há muito tempo, como é o caso do Namazo. Em princípio ele perde lugar, o Porto não vai querer 4 pontas de lança, é muito para uma equipa que joga só com um de cada vez. Portanto o Namazo deve mesmo sair para o Birmingham. O Gruitch, que é interessante, está também de saída. Já podia ter saído, mas parece que a folha salarial dele é muito alta e ele não quer abdicar do salário que tem. E portanto, olha, era aqui um problema que o Porto tinha, que se vai livrar de um salário muito alto de um jogador que nunca foi titularíssimo. Em princípio ele vai para a Arábia Saudita, porque será onde eles têm mais capacidade para pagar o salário dele. Também se fala da Turquia, mas eu se calhar apostaria mais numa Arábia Saudita. E agora surge a notícia de outro jogador, que eu tinha a dúvida se era sedentário ou não, que agora confirma-se que de facto é mais um jogador que não conta para o Farioli, que é o Vasco Sousa. O Vasco Sousa tem o Vitória de Guimarães como principal interessado. Seria ótimo para o jogador, porque voltava para um clube onde já esteve, ia continuar no Campeonato Português, podia se desenvolver. Eu acho que o Vasco Sousa tem lugar no Vitória de Guimarães. Mas há outros clubes interessados, inclusive estrangeiros, e aí o Porto vai tentar fazer o melhor negócio também em termos financeiros, e então pode ser que o Vasco Sousa não vá ficar no Campeonato Português, porque normalmente são os campeonatos de fora que trazem mais dinheiro. O Vasco Sousa, que para mim tem muito talento, mas teve muito azar no momento que foi lançado no Porto. Basta recordar que há um ano o Vasco Sousa jogou frente ao Sporting na Supertaça, naquele épico jogo que o Porto estava a perder 3-0 e venceu 4-3. O Vasco Sousa faz uma assistência, se não me engano foi para o Ivan Jaime, outro sedentário que também vai embora. Ele era sempre convocado nos primeiros jogos. Eu acho que ele jogou os primeiros 3 ou 4 jogos no Porto, se não me engano. Deixem nos comentários se alguém souber com mais exatidão. Normalmente vocês sabem bem aí nos comentários. Ontem eu perguntava sobre o Baró e muita gente esclareceu que foi o jogo contra o Barcelona. Depois lembrei-me, muito obrigado a quem deixou o comentário. Realmente o Baró, quando perdeu a titularidade no Porto, foi por causa desse jogo contra o Barcelona, que o Sérgio Conceição não perdoou. Neste caso aqui, o Vasco Sousa foi perdendo lugar no Porto. Eu acho que ele jogou 3 ou 4 jogos depois desse jogo para a Supertaça. E depois com o Anselmo, e parece que ele volta a ser opção, mas lesiona-se, tem aquela lesão muito grave, e volta só nesta época, no início desta época. Para azar do Vasco Sousa, este treinador Farioli quer médios com muita capacidade física. E o Vasco Sousa, assim como o Rodrigo Mora, são aqueles jogadores mais baixinhos, mais magrinhos. Não é por falta de atitude, porque o Vasco Sousa é aquele jogador que vai às bolas todas, tanto que a lesão dele foi um pouco assim, foi por até excesso de dedicação. Mas ele não tem essa força física, talvez esse estilo de jogo tanto que o Farioli gosta. O Farioli está com uma exigência enorme, ele não está a perdoar. Ele quer jogadores com as características que ele quer e ponto final. Então o Vasco Sousa sai, mas eu acho que ele ainda pode voltar ao Porto mais tarde, ele ainda pode amadurecer, ainda é jovem. Eu acho que o Rodrigo Mora deveria seguir um caminho parecido, só que o problema é que o Rodrigo Mora tem demasiado talento. Se sair, vai ser por muito dinheiro e já vai ser mais difícil voltar ao Porto. Mas para ele também seria bom jogar noutro clube e ser titular. Claro que para o Porto seria péssimo, perderia o jogador com mais talento neste plantel. Eu ainda acho que é o jogador com mais talento, apesar de não estar a jogar a titular. O Vasco Sousa também tem uma cláusula de rescisão muito alta, 50 milhões de euros. Claro que ele não vale isso neste momento, até porque teve lesionado e praticamente não jogou. Mas ainda pode valer, vamos ver. Mas Vasco Sousa vai sair, portanto ele não conta para Farioli. Sobre os outros ex-sedentários, não há grandes atualizações. Parece que continua tudo na mesma, mas o Porto deve fechar estes casos todos até segunda-feira, até o próximo jogo com o Gil Vicente. Não acredito que o Porto arraste muito mais, porque entretanto precisa de contratar. Nesse jogo de segunda-feira é que vamos ter a muito provável titularidade do Zaidu. A maior probabilidade que vai haver aqui é ele ser titular e despedir-se, ser o jogo de despedida. No entanto, o Zaidu é aquele jogador que nos surpreende sempre, seja no jogo, no estilo de jogo, seja ao renascer sempre. Ele é dado como prescrito e depois volta sempre. Está a acontecer agora. 2 laterais esquerdos lesionam-se, o Martinho no lateral esquerdo, mas era o que estava a jogar a lateral esquerdo. Zaidu fica como única opção, e eu já disse, se ele faz uma exibição muito boa frente ao Gil Vicente, o Zaidu, que é aquele jogador de altos e baixos, de repente pode ficar no Porto, embora ele já deu a indicação que quer sair, e portanto eu acho que até isto é mais um favor que ele faz ao Porto de jogar este jogo, para o Porto não ficar sem lateral esquerdo, ou também porque pode ter acontecido ainda não ter clube, porque ele também só deu a indicação que queria sair depois de ter percebido que não ia ser titular frente ao Vitória de Guimarães. Isto é a leitura que eu faço. Então ainda foi recente, pode ainda não ter clube, se bem que o empresário dele é Jorge Mendes é bom encontrar soluções para os seus jogadores. O Zaidu é engraçado, nós vemos nos comentários, ainda no vídeo de ontem, sempre que se fala do Zaidu, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, porque realmente é esse jogador de extremos. Ele é muito rápido, ele é capaz de jogadas incríveis, mas também é capaz de falhas muito primárias. Foi um jogador que foi evoluindo no Porto. Tem estas circunstâncias engraçadas, como é o que está a acontecer agora, em que ele fica como o único lateral esquerdo. E de repente abre-se aqui uma possibilidade do Zaidu, que diz que quer sair, poder jogar a titular, fazer uma exibição incrível, pode acontecer. Mas enfim, ele também não conta assim tanto para o Farioli, porque é mais um jogador que não tem esse suporte físico todo. O Farioli está a ser muito exigente com isso. Ele quer uma equipa forte fisicamente, que não é característica do Zaidu.
E o Zaidu, que recebeu mais uma boa notícia, ele foi pré-convocado para a seleção da Nigéria. Isto para mim só reforça a capacidade negocial que ele vai ter. É mais um trunfo que ele pode usar, que o empresário dele pode usar para tentar encontrar interessados nele. E o Zaidu é um lateral esquerdo que pode ser titular num clube médio, com certeza. Acho que mesmo no Porto ele já teve momentos em que foi titular e não se saiu mal, ou outros também que se saiu mal, é verdade, mas o Zaidu acho que tem lugar num clube médio, tanto de Portugal como de algum outro campeonato europeu. E esse jogo frente ao Gil Vicente, que eu já disse aqui no outro vídeo, que eu estou muito expectante para ver como é que o Porto se vai sair, porque é um jogo fora, contra uma das equipas mais difíceis a jogar fora, mais chatas. O Porto na época passada perdeu por 3-1. Vocês deixaram nos comentários, mais uma vez agradeço, realmente foi o último jogo do Vítor Bruno frente ao Gil Vicente. O Porto tem agora a possibilidade de limpar essa imagem, tem tudo para isso, mas eu quero ver como é que o Porto vai sair aqui, porque é um estádio difícil e é aqui que eu acho que o Luuk de Jong já vai começar a ser peça-chave no Porto. Porque eu imagino que se o Porto não conseguir fazer golo logo ali na primeira parte, pode terminar com 2 avançados, pode terminar com o De Jong. O De Jong vai ser jogador para isso. Eu acho que o De Jong vai entrar mais para isso, é um ótimo cabeceador, quando o Porto precisar de fazer mais bolas aéreas, mais cruzamentos. Quando o Samu entrar naquela fase desesperada que ele muitas vezes entra, de que não consegue fazer golo e começa emocionalmente a ficar afetado e a falhar muito, e vai entrar o De Jong. Portanto, eu acho que pode ser já um jogo em que vamos ver o futebol do De Jong, que ele vai jogar mais que 4 minutos que jogou contra o Vitória de Guimarães. O De Jong, até com a sua experiência, até pode ajudar a equipa a manter a calma em jogos em que não consiga marcar golos. Claro que eu estou aqui a imaginar um cenário. O Porto, se entrar muito forte como entrou contra o Guimarães, pode arrumar o jogo logo de início e não precisar do De Jong, e o De Jong entrar como entrou contra o Vitória de Guimarães apenas para descansar o Samu. Mas muitos fatores, depende muito do jogo, depende de como vai correr. O Gil Vicente já sabe que vai dar tudo e é um estádio difícil, vamos ver. Outro jogador que tem características para desbloquear jogos complicados é o Rodrigo Mora. Portanto, o Rodrigo Mora pode também ter uma oportunidade contra o Gil Vicente. Pode ser nos jogos fora que o Rodrigo Mora pode ter mais oportunidades. A situação do Rodrigo Mora tem dividido opiniões, basta ver nos comentários dos vídeos em que temos falado do Rodrigo Mora. Há muita gente que acha que ele deve ficar no Porto e que ainda vai ser titular. Há muita gente que acha que ele não tem essa qualidade para ser titular. Há muita gente que acha que ele vai sair ou que deve sair. O que é certo é que o Rodrigo Mora está numa situação complicada porque eu acho, como eu disse no início do vídeo, que ele é o maior talento do Porto. No entanto, ele não tem as características que o Farioli quer num médio, nem num extremo, e segundo avançado muito menos, porque ele não joga com segundo avançado. Agora, o Farioli pode, por exemplo, em jogos fora, que precise desbloquear defesas muito fechadas, em vez de apostar no Luuk de Jong e Samu, que ficam 2 avançados muito fixos na área, pode apostar num Rodrigo Mora para segundo avançado. Ele pode estar a preparar essa situação. O que é certo é que é este o problema, é que o Rodrigo Mora é provavelmente o jogador mais talentoso do Porto, mas não se encaixa nas características que o Farioli quer. No entanto, é tanto talento que o Farioli vai ter que encaixá-lo de alguma forma, e o Rodrigo Mora, com a idade que tem, ainda tem muita margem de progressão, ainda vai melhorar mais, e também tem capacidade para aprender, porque ainda é muito jovem, ou seja, pode aprender a inserir-se naquele esquema tático do Farioli, e até quem sabe melhorar a sua capacidade de pressão. Embora eu acho que o Rodrigo Mora é bom também na pressão, eu acho que é mais uma questão mesmo de característica física do jogador, eu acho que é mais isso. E depois posição original do jogador, porque a posição raiz dele é segundo avançado e o Porto não joga com segundos avançados. Mas ele, como jovem, e o Farioli tem razão, ele pode se adaptar àquela posição do Gabri Veiga. O Gabri Veiga será o jogador do meio campo do Porto que tem menos responsabilidade e pode muito bem colocar ali o Rodrigo Mora. Embora, como eu vos digo, neste jogo contra o Gil Vicente pode acontecer dele ser um segundo avançado e aí encaixa-se perfeitamente nas características dele e ele pode desbloquear jogos com o seu talento. E outra coisa que eu acho que o Rodrigo Mora que o Farioli vai insistir com o Rodrigo Mora é que ele solta a bola mais rápido. Porque é verdade que o Rodrigo Mora faz lances muito bonitos, como aquele lance do golo, do quase golo contra o Atlético de Madrid. Só que ele não passa a bola, faz aquela jogada à Maradona, espetacular, de facto muito boa. Mas eu acho que o Farioli vai insistir aqui em soltar mais a bola, porque basta ver o Gabri Veiga. O que é que o Gabri Veiga faz muito? Tem jogadas em que o Gabri Veiga nem toca na bola, ele faz só a simulação. Ou seja, faz jogar mais rápido, faz a bola rolar mais rápido. Quando um jogador se agarra muito à bola, embora o Borja Sainz também se agarra, mas é diferente. Se repararem, o Borja Sainz acaba por passar mais rápido. Pode ser isso, eu não estou a criticar o Mora, eu acho que ele faz jogadas incríveis e ele faz isso porque consegue fazê-lo, diz sempre com a bola. É a mesma coisa que pedir ao Messi para passar logo a bola, quando nós sabemos que o Messi pode pegar e fintar uma equipa inteira e marcar golo. Só que o Farioli quer que o jogador, dá-me a impressão que quer que os jogadores soltem a bola mais rápido e eu acho que ele vai insistir nisso no Mora, deve estar a insistir neste momento. E digo, deve estar a insistir neste momento porque nós sabemos que os treinos de Farioli são muito exigentes. Vimos o vídeo ontem, aquelas imagens do Lúcio Gonzalez a puxar pela equipa. O próprio Farioli também. Eu falava ontem com um amigo meu sobre isso, preparador físico, e ele dizia que os jogadores gostam muito do estilo do Farioli também porque ele
a maior parte do treino é com bola e os jogadores gostam disso. E o Farioli que disse no fim do jogo com o Guimarães que queria mais intensidade ainda, portanto é uma exigência brutal, portanto ele deve estar a exigir muito também do Mora, deve estar a exigir de todos. E imaginem o grau de exigência que este plantel pode vir a ter. Se o Porto continuar a contratar jogadores para fazer concorrência aos que já estão a titulares, com qualidade, como acontece agora com o Varela e com o Samu, e com o treinador a exigir tanta intensidade, nós podemos chegar aqui a um ponto em que o Porto está mesmo muito intenso a roçar os limites da entrega, vamos ver. Porque depois ainda tem esta motivação do Jorge Costa, do campeonato de Jorge Costa. Eu via no outro dia imagens que colocaram de Jorge Costa já na saída do balneário, para os jogadores não se esquecerem que o campeonato é para dedicar a ele, e é por isso que este Porto está a empolgar tanto os adeptos. Chegou-se a falar também na possibilidade do Samu ser castigado por ter mostrado a mensagem do Jorge Costa durante o jogo com o Vitória de Guimarães, quando marca gol, que ele levanta a camisola. Hoje em dia não podem fazer isso. Eu só me lembrei do caso do Jardel, que quando marcava golos fazia acho que era um patrocínio ao Guaraná, se não me engano. E hoje em dia o jogador não pode levantar a camisola nem para fazer uma homenagem a um jogador que partiu, a uma tragédia. Portanto, falta um bocado de bom senso nesta regra. Parece que dizem que vai ser aberta uma exceção e que ele não vai ser castigado, mas é um bocado ridículo estar a castigar um jogador por causa de uma homenagem. Mas o Samu já sabia, ele fez ali, se vocês virem, ele não levantou a camisola toda, ele foi levantando aos poucos, com um bocado de medo de ser castigado, até com medo de ver cartão amarelo. Ele conseguiu escapar ao amarelo, agora não conseguiu escapar à instauração de um processo, mas parece que não vai ser castigado, pelo menos é o que dizem. Acho que seria muito injusto se ele fosse castigado, mas é uma questão a ver. Aliás, se já souberem mais alguma coisa sobre o caso, podem deixar nos comentários também. Às vezes, na hora que sai o vídeo, já se pode saber mais qualquer coisa sobre isso. E chegamos então ao fim de semana, recomeça o campeonato, mais uma jornada, agora a segunda jornada, o Porto joga na segunda-feira. Já se sabe a data do primeiro clássico do Porto, Sporting Porto. Vai ser no dia 30 de agosto, portanto ainda vai ser no verão. Vai ser um grande jogo, é um jogo essencial o Porto vencer, porque vai marcar aqui a diferença entre o Porto do ano passado e o deste ano, que quer ser campeão, logo contra o atual bicampeão. E os portistas partem para esse jogo muito confiantes. Em princípio o Porto deve ganhar os jogos todos até chegar a esse clássico. É possível que o Sporting também vença os jogos todos, e esse jogo pode ser um divisor de águas entre o Porto e o Sporting. E muita curiosidade para ver essa estreia do Farioli em clássicos em Portugal. O Farioli que tem aqui muitas estreias ainda para fazer antes desse jogo com o Sporting, a estreia em clássicos. O Farioli vai se estrear, por exemplo, esta semana frente ao Gil Vicente, a fazer antevisões do jogo. Eu tenho muita curiosidade para ver uma conferência de antevisão de um jogo oficial do Farioli. É aquilo que eu tenho dito, cada treinador tem a sua forma de comunicar. O Farioli falou no fim do jogo com o Vitória de Guimarães. Eu achei-o muito direto, pragmático, é muito à imagem da equipa dele. Fez ali umas exigências um bocado estranhas de mais intensidade. Não é que sejam estranhas, são umas exigências legítimas. Agora, todos os portistas unanimemente acharam que o Porto esteve muito mais intenso do que é normal, no entanto o treinador quer ainda mais. E eu quero ver numa antevisão como é que ele vai falar desses aspectos. Ele pode dar ali pistas sobre como é que vai a equipa entrar. Essas questões mais difíceis de contornar, como a do Mora e outras questões ali mais complicadas. Numa antevisão é mais difícil dar a volta porque é um clima mais relaxado, não dá tanto para desviar o assunto com factos do jogo, porque o jogo ainda não aconteceu. É um pormenor, mas que eu acho que vai ser interessante saber como é que ele fala antes do jogo, nessa antevisão. Mantém-se em pé aquela minha opinião, aquela minha proposta, que vale o que vale. Se o Farioli vir isto, Farioli, falar português, eu acho que seria interessante, pelo menos tentar falar português. Vai cair no gosto dos adeptos. É engraçado, quando eu falei isto nos vídeos atrás, muita gente comentou que de facto seria interessante, porque eu fiz aquela comparação com o selecionador de Portugal, é um bocado isso. Não é que seja um fator crucial, mas o facto de ele tentar falar português cria mais empatia com os adeptos. Houve também muita gente que comentou a dizer que isso não tem nada a ver e que não interessa a língua que o treinador fala. Eu sei que isso não é essencial. Eu acho que cria mais empatia, seria interessante. E ele tem a vantagem que, apesar de falar outra língua, fala italiano. Italiano é uma língua não muito diferente da portuguesa. E ele pode pelo menos tentar dizer algumas palavras. Eu acho que isso cria empatia. E o Porto está com muita preocupação na imagem da equipa. Tem postado nas redes sociais imagens e tem ido ao detalhe para criar essa ligação entre os adeptos. O Farioli tentar falar português seria mais uma. Eu entendo que ele está muito concentrado na formação do plantel, no treino. A equipa em apenas um mês melhorou muito e, portanto, ele não está com tempo para essas coisas. Entendo. Mas, por exemplo, o Porto postou aquela imagem do Samu, que antes do jogo, quando estão a cantar aquela música Quem bate palmas é tripeiro, o Samu estava a bater palmas naqueles segundos antes do jogo começar. E o Porto, ao postar essas imagens e outras, criam ali uma conexão, os adeptos adoram, realmente é bonito e cria essa conexão. Mas pronto, estou muito curioso para ver essa estreia do Farioli em conferências de antevisão
e em jogos fora, que eu já disse que este campeonato português é mais difícil que o holandês nesse aspecto de jogos fora. Cada estádio tem as suas características, estádios mais pequenos, ambientes diferentes, climas diferentes apesar do país ser pequeno, e o facto do Farioli ser estrangeiro e ter tantos jogadores estrangeiros que nunca jogaram na Liga Portuguesa pode causar ali algum problema de adaptação, e o Porto não tem tempo para adaptações, o Porto tem que ganhar ao Gil Vicente. Agora eu quero saber de vocês. Qual é a vossa expectativa para esse clássico? Se estão empolgados, se acham que o Porto vai vencer o Sporting? Claro que antes disso já sei que vão deixar nos comentários. Primeiro é preciso pensar no Gil Vicente, jogo a jogo. Qual é a vossa expectativa também para esse jogo com o Gil Vicente? Se acham que o Samuel vai ser castigado? Se acham que o Rodrigo Mora e o De Jong vão ter mais oportunidades, como eu disse aqui, no jogo com o Gil Vicente, por ser um jogo de características diferentes e ser um jogo fora? Quais são os reforços que vocês acham que ainda vão chegar ao Porto? Porquê é que não se fala em laterais esquerdos para o Porto, sendo que se sabe que o Porto precisa de um urgentemente? Se acham que o Zaidu ainda vai mudar de ideias e ficar no Porto, qual acham que vai ser o destino do Vasco Sousa, do Tomás Pérez e de tantos outros excedentários? Uma questão que tem levantado muito aqui é se o Eustáquio é ou não excedentário. Eu acho que não, acho que o Eustáquio tem lugar na equipa, acho que vai ser o suplente ali do Froholt ou até do Gabri Veiga, como aconteceu frente ao Vitória de Guimarães. Quais são as vossas expectativas para este mercado que ainda só fecha em setembro? Nós vamos ter o jogo do Sporting Porto ainda com o mercado aberto. E é isso, muito obrigado por assistirem. Já sabem, deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, deixem os vossos comentários que eu leio todos. Um abraço a todos e até amanhã.